vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. Glória a Deus, a vitória chegou. Creia tão somente na vitória. Louvado seja Deus, né? Nós temos que crer na vitória. O Senhor é fiel para nos dar a vitória e sempre nos concede a vitória depois, né? Depois das lutas. Não tem vitória sem luta. Para poder ter vitória tem que ter aquela lutazinha, aquela provaçãozinha, né? Louvado seja Deus, mas a palavra diz que nada além das nossas forças, que a gente não possa suportá-lo. Louvado seja Deus. Nós vamos entrar aqui, aleluia, com uma palavra, né, já aqui com a nossa irmã Jeane, que vai nos trazer uma palavra aqui, um discipulado. Vamos falar sobre o que hoje, irmã Jeane? A paz do Senhor, um bom dia. Paz do Senhor a todos, bom dia. Hoje vamos falar sobre a graça. Graça? Graça. Baseado em qual texto? 1 Pedro 1, do 16 ao 19. 1 Pedro, capítulo 1, né, do 16 ao 19, é isso? Isso. Que diz assim o texto: Porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Até o versículo qual? 19. Até o 19. Certo. A graça do Senhor. Pode continuar, irmã Jeane, explanando. A graça do Senhor, que aqui é nos colocada como um favor de alto preço. Às vezes nós vemos a graça por ter o nome graça, achamos que não tem custo. Há um custo muito alto que nosso Senhor Jesus pagou, o preço de sangue. Para nós, nos é doado a partir do momento em que nós reconhecemos que não temos a capacidade de, com nossos méritos, pagar essa conta que temos, esse saldo devedor. Aí o Senhor Jesus entra em cena como nosso avalista, pagando a nossa conta, né? Pagando conta essa que nem como se nós tivéssemos outras vidas poderíamos pagar. E o Senhor paga esta conta e nos ajuda, através também dessa graça, a viver uma nova vida, como nós vamos ver nos próximos versículos. Graça essa que apresenta-se aqui nesse versículo, nesse texto, né, que nós trouxemos, como uma graça salvadora, que nos salva da dívida, né, que nos resgata. Também vamos ter ela como uma graça reconciliadora, lá no texto de Lucas, né, bem conhecido pelos nossos irmãos, como o capítulo 15 de Lucas, como o capítulo das coisas perdidas. Nós vamos falar a partir do versículo 11 sobre o filho pródigo, né, que sai da sua casa, pede a herança do seu pai em vida, o pai ainda estando em vida, sai, gasta tudo que tem nos prazeres deste mundo, e depois, quando se vê sem dinheiro, sem maltrapilho, desejando comer comidas de porcos, lembra-se que na casa do seu pai o mais baixo escravo tinha com o que comer, tinha onde dormir e com o que se vestir. E ensaia um discurso e diz assim: voltarei à casa do pai e direi a ele que pequei contra ele e que quero ser apenas um de seus trabalhadores. E assim ele vai. E o pai, quando avista de longe, movido de compaixão pelo seu filho, de amor,
abraçam, corre, abraçam, perdoa, restitui a ele o que ele já não tinha mais direito, dá-lhe a ele de novo um anel, uma veste, manda que mate um animal para que eles festejem, e ele volta ao seio do pai como filho, né? Não merecendo mais, porque tinham abandonado. Mas aí é essa graça que o Senhor Jesus apresenta a nós, graça reconciliadora. Jeane, é interessante que é como se ele tivesse se lembrado, né? Ele se lembrou, a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele se lembrou que lá ele tinha esse favor lá, né? Ele tinha essa bondade, ou seja, ele tinha algo, né, em favor dele ali, né, que ele conseguiria, né, se ele, basta tão somente ele se voltasse para lá de novo, né, pedisse perdão, ele iria alcançar novamente. Ele sabia que o pai o receberia e não rejeitava. É mais ou menos isso a graça, né, que ele... A graça é movida por amor. Aqui a gente vai ver o exemplo do amor do pai para com o filho. O próprio Jesus dando este exemplo, dizendo que o nosso Deus, até antes da vinda de Jesus, ninguém ousaria chamar Deus de pai, mas Jesus apresenta ele como pai. Nesse texto em si, ele mostra que se a gente voltar-se para Deus, se nós voltássemos para Deus, ele nos perdoa, mesmo que não merecemos. Por isso que é graça, um favor que não merecemos. A graça, ela é partilhada com todo aquele que percebe que precisa dela. Partilhado para todo aquele que reconhece que nós não merecemos nada, não temos direito a nada. E se não for por nós buscarmos a esse Deus que é misericordioso, nós não alcançamos. A graça, ela vem do amor e da misericórdia de Deus, que nos alcançou. Ele envia seu filho para pagar o que deveríamos nós pagar. No momento da crucificação, Barrabás, que deveria ser crucificado, é alcançado pela graça de Deus e troca-se Barrabás por Jesus. Barrabás é livre pela graça do Senhor, que vai ser morto em seu lugar. Da mesma forma, nós somos Barrabás hoje. Nós merecíamos ser crucificados com nossos pecados, né? Não morte de cruz como Jesus, mas uma vida de destruição que nós estamos caminhando e buscando ela. Como foi lido no texto, que nós herdamos dos nossos pais, não nossos pais imediatos, mas desde Adão nós vamos herdando a herança do pecado, que já vem em nós. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui para Lara João França, né? Também para Vera Lúcia que está conosco, a paz do Senhor para vocês. Bendito seja Deus. José Kleber também já entrou aqui na programação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Maria Ilmara da Silva. Bom dia, louvado seja Deus, né? Aleluias, né? Louvado seja Deus, da cidade de Ilmarizal, irmã do irmão Neto, sim. Irmã Ilmara, Deus abençoe, diretamente lá de Ilmarizal. Louvado seja Deus, está conosco também na programação. A irmã do irmão Neto, louvado seja Deus, Deus abençoe, minha irmã. Louvado seja Deus. Lá pro final do ano eu tô indo aí, viu? Aleluia, né? Fala pra Ilmar aí preparar, viu? Aquela buchada. Final do ano nós estaremos indo aí. Vamos continuar aqui com a palavra. Estamos falando sobre a graça. Você falou um negócio interessante aí, Jesus. Deus, os propósitos de Deus nada é em vão, né? Você vê que Jesus ele é tão maravilhoso que até naquele momento ali em que o povo escolheu Jesus para ser crucificado e não Barrabás, porque Jesus ele é tão misericordioso que se o povo tivesse escolhido Barrabás, ele iria ser crucificado, ele ia ser morto, né? E o interessante é que Jesus ele não iria ser no lugar de Jesus. Então isso jamais poderia acontecer, né? Jamais isso poderia acontecer em Barrabás morrer
né, e Jesus ficar vivo, né? Jesus, ele é sempre misericordioso, que até nessa situação ele ainda livra Barrabás da morte, né? E não só Barrabás, e depois, através da crucificação, ele traz a graça para todos nós. É interessante essa parte aí. Não só porque a gente vê assim, né? Não precisava livrar Barrabás. O propósito de Jesus morrer, ele morreria, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já livra Barrabás nesse momento. E quando Jesus morre, que passa os 3 dias que ele ressuscita, todos os mortos que haviam nos sepulcros são ressuscitados nesse dia. Quer dizer, a graça e o favor de Deus é manifesto aonde ele passar. Quando Jesus passa na terra, por onde ele passou que tinha um morto, reviveu. Um doente, ele curou, né? Só não alcançou salvação quem não quis. Mas a cura, ele saiu curando, porque o Senhor, ele é misericordioso. A graça, que é um favor que não merecemos, né? Alguns não queriam nem a salvação, mas alcançaram muitas das vezes o pão que ele multiplicou no monte. Alcançou também a alegria de ver um parente ressuscitar, um parente ser curado. Então, assim, mesmo quando não buscamos a graça de Deus para a nossa vida, ela nos alcança. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os bons e os maus. Deus, ele não faz essa distinção. A graça é um favor que não merecemos. Mas a graça que nós estamos falando aqui hoje é uma graça que tem muitas finalidades. Uma das tais que a gente colocou foi a salvadora, a reconciliação, e temos aqui também a que justifica, né? A salvadora é a que vem para a salvação do homem. A reconciliadora, que traz muitas das vezes aquela pessoa que caiu, ele traz de volta, como foi o filho pródigo, que já era da casa do pai e sai e ele aceita de volta. E temos também a graça justificadora, que temos no texto de Romanos 3, a partir do 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então não é por nossos méritos. Muitos estão buscando, se martirizando para alcançar essa salvação e essa graça, e não é necessário. A graça justificadora é através do sacrifício de Jesus. A graça justificadora vem a partir do momento que reconhecemos que nós, de nós mesmos, não temos poder para nada, e reconhecemos Deus como que Ele é grande, Senhor e Salvador. Muitas das vezes as pessoas, a gente já falou nisso em outra oportunidade, as pessoas querem a Deus apenas como Salvador e não como Senhor. Então, a partir da graça, nós vamos conhecer os métodos do Senhor. Vamos ter também a graça que é necessária, como está lá em 2 Coríntios. Antes de passar aí, pode falar, para essa parte aí, quero mandar um abraço ao irmão Fábio Cunha, Evangelho Sem Fronteira. Louvado seja Deus, irmão Fábio Cunha, que está sempre também aí levando o Evangelho, divulgando os trabalhos evangelísticos, né, as ações. Louvado seja Deus nas obras a respeito do reino de Deus. Deus abençoe, irmão Fábio, continua nessa força, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para a irmã Micarla Thomas também. Louvado seja Deus, né? Seja a nossa vida. Estamos aqui, eu e minha casa, amém. Deus abençoe grandemente, louvado seja Deus, né? A graça, a salvação, ela vem pela graça, né, gente? Quando a gente fala de graça, fala de salvação, e que é pela graça, né? Já não é mais pelas obras, né? A graça não seria a graça, né, se fosse pelas obras. Louvado seja Deus, né? Pode continuar aí, gente. A graça, ela é favor de Deus, que não merecemos. Então, o maior favor de Deus para o homem é a salvação, pois nós não tínhamos nem como alcançá-la. Os patriarcas, os anteriores à vinda de Jesus, sonhavam com esse momento da graça, né? Eles foram alcançados pela fé,
mas nós temos o período de alcançá-lo pela graça, porque a partir do momento em que ele se apresenta a nós, a gente é alcançado pela graça e ele produz em nós fé, né? O homem no passado tinha que caminhar com Cristo e a sua fé manifesta pelas obras, e no decorrer ele era alcançado. E nós, depois do sacrifício de Jesus, temos um ajudador que está em nós, né? Mas vamos voltar um pouco aqui. Graça que é salvadora, reconciliadora, justificadora e extremamente necessária para todo aquele que quiser viver com Cristo. No texto de 2 Coríntios 9, 8 e 9 diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, é uma graça que nos é suficiente. Ela nos é o tanto que precisamos. Se você não acha que tem menos graça ou mais graça do que outro, a graça nos é suficiente para viver cada coisa em nossas vidas. Se nós não tomamos posse dessa graça, não observamos o que o Senhor nos manda, porque a graça ela é temperada com a sabedoria. Sabedoria essa é temer ao Senhor. Ele vai nos instruindo e através da graça nós temos força para cumprir a sua palavra, porque de nós mesmos não temos para isso. Então, a graça ela é o tanto necessário para que nós nos conduzamos. Nós somos salvos pela graça, somos reconciliados, justificados. Aí após esses 3 momentos, nós vamos precisar de outro favor que não merecemos, né? Que é a graça, para que consigamos ainda conviver nesta terra, como disse o profeta Isaías, que habitava no meio de um povo era de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. A graça vem purificando os nossos lábios e nos ensinando a nos conduzir em meio a este povo de impuros lábios. A graça também corrige a fraqueza, como está em 2 Coríntios, é só você mudar a página aí, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, assim, não é que nós viramos supermans, Mulher Maravilhas, não. Nós reconhecemos que não conseguimos. E aí, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós neste momento, porque precisamos do poder do alto. Nós vimos uma sequência de estudos. Primeiro nós falamos do amor, depois dos princípios da oração, da humildade e agora da necessidade da graça. O amor é o que nos alcançou pela graça. Os princípios da oração é que nos vai fazer alcançar a graça. A humildade vai fazer com que a gente reconheça que precisa da graça. E a necessidade da graça na nossa vida, no decorrer dos dias, para tudo. A vida daquele que tem por profissão servir a Cristo, não pode ser de qualquer forma. Nós temos que observar a sua palavra e buscar conhecê-la. Muitas das vezes a gente não entende com o nosso entendimento natural, mas o Espírito Santo, a partir do momento que a graça nos alcançou, ele nos instrui. Muitas das vezes não nos conhecemos até para pedir a Deus o que é necessário, mas o Espírito Santo que está em nós, junto ao nosso espírito, geme com gemidos inexprimíveis perante o Senhor, para que alcançamos a graça que necessitamos. Louvado seja Deus. No texto também de Hebreus 13, 9, nós vamos ver mais sobre essa graça que fortalece, essa graça que é fortalecedora, porque necessitamos dessa força. 13, 9 diz assim: Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que nada aproveitaram ao que a eles se entregaram. Então, muitas das vezes a gente está procurando prazeres para nós, coisas dessa terra, coisas que são mortais, muitas das vezes até dentro das nossas igrejas, ou com essas músicas novas,
ou até mesmo quando observamos apenas o que a gente quer e não a palavra em si, nós tendemos a buscar apenas coisas para deleites e não a graça para suportar o momento de tribulação. O rei Salomão, né? Ele vai nos colocar, o sábio Salomão vai nos colocar uma palavra assim. Ele diz: vem a adversidade, vem o bem, goza o bem, mas quando vier o mal, considera. Então, ele também vai nos dizer que é melhor a casa do luto do que a casa da festa. Por quê? Porque nós temos que meditar que as dores são necessárias em nossas vidas. Tudo que nos sobreveio tem um porquê. O apóstolo Paulo também vai nos dizer que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as coisas que nos sobrevieram, que são más, elas têm um propósito nas nossas vidas. E Deus, Ele não nos deixou só. Nós temos que passar por aquilo, Ele passa junto conosco. E assim, Ele vai nos ajudando a ir vencendo, porque aqui nesta terra nos é reservado o melhor. O melhor para nós está reservado no céu. E as pessoas têm juntado e amontoado tesouro aqui onde a terra, onde os ladrões roubam, onde a terra destrói, onde a ferrugem corrói. Então nós temos que juntar tesouro no céu, onde nenhum desses pode nos roubar a riqueza dos nossos tesouros. É o conhecimento da palavra de Deus, né? Conhecimento da palavra de Deus, porque quando falamos de graça, né, que é o favor imerecido, né, é o sacrifício de Jesus, ou seja, é o próprio Jesus, né, a oferta de Deus, né, para a humanidade, né, é o Senhor Jesus, a qual Ele deu, Ele ofertou, né, e sacrificou em prol de todo o ser humano, para o resgate, né, do ser humano, para trazer a salvação de vida eterna, que é pela graça, por meio da fé, né? A Bíblia diz que é pela graça, por meio da fé. Louvado seja Deus, né? E ela é irresistível, né? Quando o ser humano começa a ouvir a palavra de Deus, né? E diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a gente está falando de fé salvadora, né? É a fé salvadora que gera, por intermédio da palavra de Deus, na vida do ser humano, e por essa fé, né, ela vem a salvação, né? Por essa fé vem a graça, né? O ser humano, ele recebe a graça, que é o favor de Deus, né? A oferta, né, de Deus para a raça humana. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? O presente de Deus, né, para todos nós. Louvado seja Deus, né? Então, isso foi o favor, né, que Jesus se ofertou, né? Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna, né? Eu estou sempre querendo entrar pelo lado da questão da salvação, né, da vida eterna, porque é o que a graça, né? É o maior presente da graça, né? É o maior presente da graça, justamente, né? E ela só pode ser alcançada por meio da fé, né? E a fé só pode ser gerada pelo ouvir a palavra de Deus, né? Aleluias. E aí sim a gente entra nesse processo, né? Louvado seja Deus, a qual você está falando aí. Pode continuar. Então, assim, como o pastor estava falando aqui, a graça nas nossas vidas é como um presente. Imagine só, nós pais prometemos a um filho que, se ele se comportar durante o ano, no fim do ano a gente vai dar um presente, uma bicicleta ou um videogame, algo que ele deseje muito. Só que ele passa o ano e não se comporta. Só que que os pais fazem? Ele compra um presente melhor do que o que ele disse. E foi isso que Jesus fez por nós. Nós não nos comportamos como deveríamos, como filhos, mas Ele nos presenteou com um presente incalculável.
E é assim que nós temos que observar. A gente não merecia, nós não merecíamos. Muitas das vezes a gente olha, depois que a gente está cheio da graça, dos favores de Deus, às vezes a gente olha para alguém que ainda está, ainda não reconhece que precisa desse favor, que ainda não recebeu o presente porque não chegou o dia, né? Não reconheceu que necessitava. Porque precisa que o homem brote no seu coração a fé, e a fé vem por essa palavra, como disse o pastor. Aí às vezes quando a gente olha para uma pessoa assim que está desfavorecido ainda, a gente acha que é melhor. A diferença é o tempo de Deus nas nossas vidas, nem a graça, não é por nosso mérito. E que Deus nos ajude a mostrar graça para essas pessoas, a fim de que elas tenham fé e possam receber também o presente de Deus. Um abraço ao irmão Diogo Alexandre, que está conosco aí também. Nosso irmão Diogo conhece muito, né? Diogo aí, né? Que, aleluia, né? Conhece muito da palavra de Deus. Deus abençoe, meu amado. Nós temos também aqui a graça ensinadora. A graça vem nos ensinar. Então, o crente ele tem que passar por esses processos da graça. A gente leu agora há pouco que a graça é suficiente. É suficiente, pronto. A graça salvadora foi suficiente para nos salvar. Aí nós precisamos da graça reconciliadora. A graça justificadora. Então, Deus ele nos permite desfrutar de toda essa graça. Mas é necessário que o homem a busque, né? Então, no texto de Tito 2... versículo 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, a graça é quem vai nos ajudar a amar. A graça é quem vai nos ajudar a nos santificar. E a graça é quem vai nos ajudar a agir com amor com as outras pessoas. A ter um amor, receber o amor de Deus. A agir como uma pessoa sóbria, com consciência, justa e piamente, né? Com as outras pessoas. Então, Deus é quem vai nos ajudar através da sua graça. Essa graça vem nos ensinar como nos conduzir. Fui alcançado pela salvação. Primeira graça que desfrutamos. Fui reconciliado, fui justificado. Normalmente, no primeiro momento em que nós nos rendemos ao Senhor, essas três graças já nos cobrem, né? A graça que salva, reconcilia e justifica. Depois a gente vai precisando da graça no decorrer dos dias. E aí ele vai nos cedendo. Deus não dá nada para que nós desperdicemos, né? Deus nos dá conforme a nossa necessidade. Então ele vai nos dando graça para ir corrigindo as nossas fraquezas, graças que nos fará forte em meio às lutas. Porque no momento em que nós, como disse o apóstolo Paulo, no momento em que nos sentimos fracos, né? Aí o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza e ele vai nos fortalecer. Graça essa que também vai nos ensinar como nos conduzir. Deus, como devo me conduzir, ele vai nos ensinar e vai nos guiar por esse caminho. Graça essa também que ela é para os humildes, né? O Senhor colocava no meu coração e eu procurando e encontrei aqui no texto de Tiago, texto do apóstolo Tiago. Para os humildes. A graça é para os humildes. Louvado seja Tiago Deus. 4:6 diz assim: Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Se nós observarmos, aqui é um desenho de uma oração, né? Você está se humilhando a Deus, você está resistindo ao diabo. No dia a dia você vai estar resistindo às afrontas do diabo,
fugindo da aparência do mal. Aí vai se chegar a Deus através da oração, limpando a mão, procurando frutificar. Se o seu coração fica em dois pensamentos, buscando o mal, você vai pedir fortaleza a Deus através da graça para que esse coração tenha apenas uma convicção. Sentir as nossas misérias, porque muitas das vezes a gente tem a loucura de dizer assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Deus está nos moldando. E no momento que nós nos tornamos humildes, reconhecemos que precisamos ser moldados, Ele vai nos moldando. Todo dia a gente precisa ser moldado de alguma forma. Eu entendo quando a gente já passou por muita coisa na vida e a gente faz: eu já fui assim e agora estou assim. Eu já fui assim. Eu entendo, porque é o processo, né? Até a gente chegar à fase adulta. Eu não digo crianças e adolescentes, porque eles ainda são condicionados ao que nós impomos a eles, né? Alguns mais rebeldes, mas eles ainda se condicionam a isso. Mas quando a gente chega à fase adulta e alguém dizer que você tem que recomeçar do zero, você tem que mudar tudo que você processou na sua vida, é difícil. É por isso que o Senhor diz que é um novo nascimento. A gente vai aprender tudo de novo. E através da humildade, reconhecendo o que precisa, orando ao Senhor para que Ele transforme, e pela graça de Deus nós alcançamos a misericórdia. Amém. Um dia em algo, outro dia em outro, e assim a gente vai nos conduzindo. Vamos mandar um abraço aqui à irmã Eliase, lá de São José do Mipibu, esposa do irmão Gideon. Deus abençoe, irmã Eliase. Iremos orar sim pela sua família, iremos orar por todas as famílias, em nome de Jesus. Estamos falando sobre graça, né? Sobre graça, o favor imerecido, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? E com a irmã Jeane, louvado seja Deus, né? Estamos já nos aproximando do final, aleluia, mas a palavra está forte aqui a respeito da graça, o favor imerecido de Deus para nossas vidas, né? A graça que nos traz a salvação de vida eterna por meio da fé, aleluias, né? É por meio da fé, louvado seja Deus, né? Diz aqui uma frase que diz que uma pessoa com as mãos cheias de pacotes, né, não pode receber um presente, né? Louvado seja Deus, né? Então, muitas das vezes as pessoas estão já estão, se acham, né, que já tem de tudo, né, e não precisa mais de nada, e na verdade não tem como ela receber mais nada, né? Por conta que ela já acha que tem tudo, né? E louvado seja Deus, e por achar que já tem tudo, né? E por achar que não precisa mais de nada, deixa de receber, aleluia, né? Algo tão precioso, né? Algo que muitas das vezes precioso no sentido que é um valor, né? Um valor imensurável. Louvado seja Deus para quem a reconhece, né? Louvado seja Deus. E para muitos é desprezível, desnecessário, né? Louvado seja Deus, é sem lógica, sem fundamento. Louvado seja Deus, porque a pessoa já está cheia, né? Está com a mente ocupada com outras coisas, está com as mãos ocupadas, né? Já cheia, e não consegue receber o melhor de Deus, né? Para a nossa vida, que é o seu Filho amado Jesus Cristo, né? Que nos dá essa graça, esse favor, esse presente da salvação por meio da fé, que é a graça do Senhor, né? É isso, irmã Jeane? Isso aí, pastor. Eu me lembrando aqui que Jesus certa vez aproximou-se dele um jovem rico e: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E o Jesus, né, o nosso Deus, ele olha para ele e diz:
cumpre os mandamentos. Aí ele faz tudo isso, já observa a lei dos profetas e tal. Ele já observava tudo e já cumpria desde a sua tenridade, né? Desde muito novo. Aí Jesus disse, então, pega tudo que tens, vende e dai aos pobres. E ele olha e sai muito entristecido, porque ele estava realmente, como o pastor colocou aí, com as mãos muito ocupadas com as riquezas dessa terra. Por esses dias eu estava vendo uma ministração da serva do Senhor, Camila Barros, e ela dizendo que o inimigo só toma porque você se agarrou. Ela diz assim, se você entregar a Deus, não é mais seu, você não vai sofrer se perder, porque você entregou a Deus, né? Tipo assim, não é meu, se o Senhor levar, não era meu, ele só me permitiu que passasse o tempo com aquilo. Você não vai sofrer tanto. Então o inimigo não investe tanto nisso aí. Mas quando você se agarra com algo, aí é onde ele vai provar. É por isso que Jó, né, como brincou uma amiga minha que disse que ele nunca falta um culto, é por isso que Jó, ele vai falar assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Né? Ele perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele temia sobreveio, porque o inimigo ele vai tentar naquilo que ele sabe que é importante para nós. Se tem algo importante para você, é isso que o inimigo vai tentar te tirar. Para começo, ele vai tentar te tirar a sua salvação, e ele vai usar todos os meios que ele puder. Deus não te toma a salvação, mas você pode abrir mão dela, porque ela é um presente, está nas suas mãos. Se você soltar ele para agarrar qualquer coisa, você vai perder a sua salvação. Entendam? Deus não volta atrás, mas eu posso me arrepender dela. No texto que nós vamos ler agora, 1 Coríntios 1, 27 Amém. E 28, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Por quê? Porque as pessoas que já se acham autossuficientes não precisam de Deus, segundo elas. Então nunca vão aceitar Jesus. Alguém vai dizer assim, há alguma coisa impossível para Deus? Há uma única coisa impossível para Deus. Não é possível a Deus perdoar quem não se arrepende. Só é possível a Deus perdoar alguém que se arrepende. Porque é preciso encontrar lugar para o arrependimento no coração, para que Deus o alcance. Porque Deus, ele não fere a sua palavra. Deus, ele não fere o seu princípio. Deus, ele é imutável, onisciente, onipotente, eterno e onipresente. Ele não muda. Ele diz que aquele que viesse a ele, pois é aquele que se arrepender, ele não lança fora. Então é necessário que se arrependa. É necessário que haja arrependimento para que Deus o salve. É por isso que muitas das vezes a gente ora muitos anos por uma pessoa, para que ela alcance o Senhor. E Deus vai dando a oportunidade dessa vida, ela vai se prolongando. E a gente vai orando, e aquela pessoa finda morrendo sem Jesus. Por que isso acontece? Porque é preciso que ela se arrependa. Nós vamos orar e Deus vai criar meios para que ela chegue ao arrependimento. Ou pelo menos para que nós possamos contemplar que Deus criou situações para que ela se arrependesse e ela não quis. Então, é necessário que a pessoa se arrependa. E mais ainda, e se um servo do Senhor, que já foi alcançado pela graça salvadora, não se arrepende? Que estranho isso, né? A graça de Deus veio para aqueles que são necessitados. O próprio Jesus vai dizer que não veio salvar os sãos, e sim os doentes. Então nós temos que reconhecer que não somos merecedores, que somos fracos, éramos desprezíveis, agíamos como loucos, pois qual é a maior loucura do que não temer a Deus, né? E o momento em que a graça está sobre nós, nós somos alcançados pela justificação e somos aí sim. Deus derrama sobre nós sabedoria que nos faz seguir ao Senhor. Ele nos derrama fortaleza que nos faz seguir o caminho e resistir ao mal. Porque não veio sobre nós, como já foi citado hoje, tentação senão humana. Antes ele nos dá o escape. E ele pega as coisas que não são
dignas, não são respeitáveis, não são honrosas, e faz com que sejam dignas, respeitáveis e honrosas para levar o seu nome. Então, é nisso que se manifesta a grandeza de Deus, porque se fôssemos honrosos, respeitáveis, dignos, a honra seria nossa. Muitas das vezes a gente se pega em momentos em que a gente acha que é por nosso brilho que as coisas acontecem, mas quem somos nós? Se nos afastarmos qualquer coisinha de Deus, o cheiro de morte aparece em nós, porque nós estávamos a caminhos do inferno. Se você já leu O Peregrino, o segundo livro mais lido após a Bíblia, ele fala de um homem que estava com fardo nas costas e via a cidade pegando fogo, né? A cidade onde ele morava, a cidade já era destruição. Fala do caminho que nós estamos seguindo. Nós estamos indo para a destruição. Se o Senhor não nos guiar no caminho, é para lá que iremos. O único caminho que nós sabíamos trilhar. E Ele nos apresenta uma nova rota, um novo caminho, com dificuldades, sim, mas que nos levará para um lugar de gozo e alegria. Amém? Amém. E eu agradeço a Deus, e essa graça possa alcançar não somente a nós, mas como todos aqueles que se aproximem do Senhor. Glória a Jesus. Meu desejo é que você tenha a oportunidade, que essa palavra alcance seu coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Está aí, amados, aleluias, né? Um discipulado da palavra de Deus, né? Uma nossa meditação, nossa reflexão. Louvado seja Deus. Então, a salvação ela é pela graça, por mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Louvado seja Deus. Tem pessoas que acham porque tá andando certinho na linha, fazendo as coisas direitinho, que é merecedor de receber alguma coisa, né? Louvado seja Deus. Você está andando direitinho na linha, né? Na justiça, né? Procurando fazer as coisas, né? Direito, fazendo bem. Isso é obrigação nossa. Isso é obrigação nossa, né? Aleluia. Não é um sacrifício que a gente tem que fazer para poder receber alguma coisa, né? É obrigação a gente andar na santidade, né? Aleluia, andar na linha direitinho, porque é isso que o Senhor quer, é isso que a palavra nos ensina. Então, se a gente procura viver pela palavra de Deus, nós temos a obrigação de andarmos na justiça, na obediência. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Deus abençoe a irmã Jeane. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui na programação. Já iremos encerrar, aleluia, esse trabalho em nome de Jesus. Sempre
mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Ô glória a Jesus, estamos chegando ao final da programação, caminhando com Cristo. Louvado seja Deus, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Que Deus abençoe a todos nesta manhã de sexta-feira. Continue, aleluia, né? Na presença do Senhor, adorando e bendizendo o seu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre. Logo mais à noite teremos culto, círculo de oração ali na nossa congregação ali em Bela Parnamirim, na rua Pedro Luiz da Silva. É coisa forte ali a presença do Senhor naquele lugar. Que Deus abençoe a sua congregação, que Deus abençoe seus pastores. Aleluia, louvado seja Deus. Nós iremos já sim fazer a oração encerrando aqui, aleluia, essa programação nesta manhã. Bendito seja Deus. Já tem Jair Bala, já tem mais programação aqui para você, aleluia, através da 87,7 FM de Parnamirim. Aqueles que te amam, eu sei, todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que te amam. Domingo é culto da família. Vamos orar ali pelas famílias. Leva a sua família, leva o seu parente ali. Para o bem daqueles que te amam. Abraço os irmãos de São José do Mipibu. Um abraço aos irmãos lá do Pium, pastor Edson lá do Pium. Deus abençoe a todos ali da congregação Igreja de Cristo no Brasil, ali no Pium. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Oreis comigo, Deus grande, poderoso, maravilhoso, eterno, Senhor da glória. Deus, em oração na tua presença, Pai, somos gratos a ti por tudo, ó Deus, quanto tem feito e realizado nas nossas vidas, Senhor. Deus, chega com providência na vida de cada um, meu Deus, que entrou conosco aqui, aleluia, participando com essa programação, Pai amado. Chega nas famílias, Senhor, chega, aleluia, na vida, aleluia, do pastor Gideon, ó Deus, vai com providência na sua família, ó Pai. Ó Senhor, concede a ele, ó Pai, aquilo que ele precisa para continuar de pé, Senhor, na tua presença, caminhando e fazendo a tua obra. Deus, aleluia, Pai, que a tua graça, aleluia, resplandeça sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que ainda não conhecem a ti, por intermédio da fé, Senhor, que possam todos ser alcançados, aleluia, pela tua palavra. É o que eu te louvo nesta manhã e já te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique com a paz do Senhor. Para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos aqui amam o Senhor? Levante as suas mãos essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está sentado num alto e sublime trono. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Nada sai do controle de suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida. Mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle.